Bom dia, meus amigos, como estão? Tudo bem? Bom, hoje pela manhã eu estive pensando sobre alguns pontos dos nossos atendimentos aqui, principalmente das desobsessões que nós fazemos aqui na nossa sala azul, que é bem aqui ao lado, e o trabalho que nós fazemos junto com os médiuns. E ultimamente nós estamos percebendo assim uma grande quantidade de espíritos sofredores conectados às pessoas, né, que tem toda uma dificuldade de passar, né, para um estado de felicidade maior. Eu estive aqui avaliando junto com outros médiuns, outras pessoas que nos auxiliam, e as pessoas com muito receio, né, das energias desses espíritos sofredores, desses espíritos às vezes até vingativos, e o sofrimento traz essa vingança, traz esse sentimento de revanche que muitas vezes é cobrado pelos espíritos sofredores, os encostos, né, esses espíritos que se conectam a nós. Então, nós temos uma vasta literatura falando sobre tudo isso, e a coisa mais importante que existe é principalmente a primeira coisa, o médium sair da ignorância, né? A pessoa que está tendo a obsessão sair dessa ignorância, entender o que está acontecendo consigo próprio, esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é entender como os espíritos pensam, né? E eles não pensam diferente da gente, eles pensam igualmente a cada ser humano que está aqui encarnado na Terra, porque na realidade eles foram seres humanos. Então, na realidade, eles estão apenas sem um corpo de carne, mas eles têm os mesmos sentimentos que nós temos. Então, a gente precisa, na verdade, simplificar tudo isso. E eu peguei assim uma literatura que eu considero assim muito interessante, eu venho lendo muito. Eu acho até pelo meu estilo, vocês já perceberam até que eu sou muito conectado ao budismo, né? Muito conectado à doutrina de Buda, porque eu acho uma doutrina fabulosa, fantástica. Lógico, eu não concordo com tudo, da mesma forma como eu não concordo com todas as coisas que estão acontecendo no movimento espírita, por exemplo. E aí eu me refiro ao movimento espírita. E o Kardec, o próprio Kardec também, na sua doutrina espírita, deixou de considerar algumas coisas, porque não teve tempo. O Kardec, quando codificou a doutrina espírita em 1857, 12 anos depois, Kardec desencarna. Então significa dizer que ele fez muito pouco se considerado tudo que tem, o que se explorar dentro da doutrina espírita, principalmente tudo que tem que se explorar no mundo espiritual, com as suas características, diferenças, essa coisa toda. Então, no budismo, o budismo diz que existem as 4 grandes verdades, e essas 4 grandes verdades a gente precisa entender também para os espíritos, porque como eles estão apenas sem o corpo de carne, eles têm as mesmas características que a gente. Então, o Buda disse a primeira coisa. Primeiro, quem era Buda, né? Buda, Siddhartha Gautama, foi um príncipe que viveu na Índia, ali mais ou menos perto do Tibete e tal, Índia, Tibete, e que ao se deparar com determinadas misérias humanas, ele era um príncipe, vivia enclausurado dentro de um castelo e não sabia que existia a dor, o sofrimento, não sabia que existia a morte, a pobreza, a miséria humana, né? Essa coisa toda, ele não sabia nada disso. E um dia ele se aventurou fora do palácio e descobriu todas essas coisas. Foi aí então que ele decidiu sair do seu palácio e viver uma vida simples, primeiro perambulando, procurando a busca, catando as suas verdades. Quando ele sedimentou toda essa estrutura, ele descobriu algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa, que é baseado nos ensinamentos de Buda, é que ele tem as 4 verdades. A primeira verdade é que o sofrimento existe, tá? Então ele viu que as pessoas sofrem, só é a gente catar por aí que a gente vai ver todo tipo de sofrimento. É o sofrimento da perda, é o sofrimento de quando você fica velho e adoece, é o sofrimento da própria doença, é o sofrimento das desilusões amorosas, das perdas financeiras. Então o sofrimento existe, está aí no mundo. A segunda coisa é a ignorância. O sofrimento existe porque nós somos ignorantes. Não é o ignorante
aquele cara que é burro, não, né? Não é isso não. A ignorância é o não saber, é o não conhecer. Muitas vezes, por não conhecer, nós sofremos. Isso está o princípio de toda a estrutura do entendimento da conversa com esses espíritos. A terceira coisa é que o sofrimento pode passar. E a quarta coisa, por que o sofrimento pode passar? Se você elimina a ignorância, o sofrimento passa. Tá? O sofrimento ele é superado, porque na realidade a gente sabe que mesmo passando uma situação muito boa nessa vida, eu até gravei algo sobre isso ultimamente, mesmo passando a melhor situação de nossas vidas, pode ser que em determinado momento, na realidade em determinado momento, essa coisa maravilhosa vai passar e vai vir algum sofrimento, vai vir alguma coisa. Cabe a nós superarmos essas dores, esses sofrimentos e ressignificar tudo isso. É o que é mais difícil. Mas para Buda e para o próprio budismo, que é a própria cartilha budista, né, existem 8 etapas, que é a quarta parte da verdade, né, que existem na quarta etapa, na realidade, desculpem, o nobre caminho. Qual é o nobre caminho? São 8 etapas onde você percorre para poder eliminar esse sofrimento, essa dor. Que é, primeiro, a percepção correta, o pensamento correto, a fala correta, o comportamento correto, o meio de vida correto, o esforço correto, a atenção correta, a concentração correta. Então, essa é a verdade do nobre caminho para a extinção dos desejos e principalmente para a extinção dos sofrimentos aqui na Terra. Por que eu citei Buda, gente? É muito fácil. É o seguinte, o que vale aqui nessa cartilha de Buda para os encarnados, tá certo? E que ele disse que a gente pode eliminar esse sofrimento já aqui em vida, porque eliminando em vida, nós vamos levar para a espiritualidade uma forma de ver completamente diferente. Então, nós não vamos sofrer da forma como nós vemos que os espíritos sofrem aqui, né? E dentro da própria doutrina espírita, no Código Penal da Vida Futura, que é exatamente o livro dos médios, do livro do Céu e Inferno, desculpem, que é o quarto livro da doutrina espírita, do Pentateuco Kardeciano, ele fala sobre esses espíritos que sofrem, esses espíritos que contam suas histórias, né? Relatam o que passam lá no plano espiritual, né? As coisas que sentem, os desejos que têm, os apegos e tudo isso. Então, na realidade, Buda, quando fala toda esse desapego dentro do budismo, é para exatamente eliminar essa dor. E não é para você deixar de viver, é você conviver com tudo isso da forma mais plena, mais pacífica possível, para que quando você vá para o mundo espiritual, você não sofra tanto, tá certo? No Livro dos Espíritos também nós temos uma vasta literatura, né, falando sobre todas essas penas futuras. Eu acho que é muito interessante até que todos leiam sobre isso. Então, quando nós pegamos os espíritos aqui, nós não pegamos um ser, sei lá, extraordinário, diferente de nós. Nós pegamos um ser com egoísmos, com vaidades, com orgulhos, com falta de humildade, com apego às coisas materiais. E tudo isso faz com que ele sofra lá no plano espiritual. O que é que acontece? Na medida que ele sofre, tem vícios, tem desejos e etc e tal, ele se conecta às pessoas. E aí vira esse que todo mundo chama de encosto, né? Que é esse espírito que se encosta em você porque quer se vingar, porque quer usufruir ainda da vida terrena, e ele ainda não caiu a ficha de que ele não está mais nesse plano, ele está do lado de lá. E a gente precisa compreendê-los da melhor forma possível. Quando eu abri aqui a sala de desobsessão e a sala de mediunidade, muitas pessoas disseram a mim assim: Wagner, você é muito doido, porque como é que você vai assumir uma coisa como essa? Os centros espíritas fogem, e é verdade, os centros espíritas fogem desse tipo de energia, né? Geralmente montam uma estrutura com estudo, uma estrutura com passes, né? Uma estrutura com, sei lá, com atendimento fraterno, mas aí com um hospital espiritual. Mas quando vai para a parte de desobsessão, que é o mais importante, porque as pessoas estão adoecendo, né? Mediunicamente falando, as pessoas estão adoecendo no pensamento, porque o pensamento é o que plasma esse sofrimento, gente.
Na maioria das vezes os espíritos aparecem com dores, mas Wagner, a pessoa sente dor do lado de lá? Lógico que sente. Se a maioria das doenças aqui nós criamos através do pensamento, tá certo? E foi plasmado todas essas doenças, o câncer, as cardiopatias, os problemas estomacais e gástricos, os problemas de fígado, de estômago, etc. Todas essas coisas, elas são criadas primeiro no pensamento. Então, se elas foram criadas no pensamento, e se nós somos pensamento, se nós somos consciência, uma consciência viva que cria, que plasma isso nos chakras, e os chakras transmitem para os órgãos internos, tá certo? Quando nós desencarnamos, o que é que fica? O que é que resta? É o corpo que vai apodrecer lá dentro da cova, ou você que vai com o seu pensamento para o lado de lá? Então, se você vai com o pensamento achando que vai sentir dores, que vai sentir sofrimento, que vai sentir ciúme, que vai sentir desejo, que vai sentir vontade de beber, vontade de fumar, de cheirar uma carreira de coca, é naturalmente que você vai trazer isso para cá também, tá certo? Então, nós vemos direto os espíritos com toda uma problemática, exatamente desse encarreamento dos problemas que ele tinha aqui no mundo físico. O apego, né? O apego pela casa, pelo carro, pela fazenda, pelo dinheiro, né? Os espíritos pedindo isso, pedindo para ver a família, o apego com as pessoas ao seu redor, o ciúme que tem da esposa, da namorada, ou do namorado, ou do marido, e por aí vai. Todas essas coisas, tá certo? Levam o espírito ao sofrimento, e muitas vezes à vingança, e muitas vezes a se aliar com outras entidades tão infelizes quanto ele, e que ao se alinharem, tornam a vida infeliz de outras pessoas e mexem no livre-arbítrio. Por que nós fazemos as reuniões de desobsessão? Exatamente para esclarecer aos espíritos. Se a causa do sofrimento é a ignorância, então se eu retiro a ignorância, quer dizer, se eu mostro para ele que ele não precisa sofrer, que ele não precisa passar por aquilo, que ele pode transcender, que ele pode viver plenamente no mundo espiritual, imediatamente ele começa a pensar de uma forma diferente, porque aí se pensa de uma forma diferente, cura-se todas as doenças. Um dos pontos principais da nossa desobsessão aqui no SEC é exatamente perguntar: você está sentindo o quê? E aí ele diz: eu estou sentindo uma dor no estômago, eu estou vendo minha cabeça sangrando, porque ele deu um tiro na cabeça. Ele vê isso no perispírito porque ele acha que está com isso ainda, ele não sabe nem que morreu. Muitas vezes ele não tem nem consciência de que foi para lá, para o lado de lá, entendeu? Então, essa falta de consciência leva exatamente a esse estado de pensar que ainda está num corpo de carne. Tá? E ele sente isso do lado de lá, porque na realidade tudo foi gerado no perispírito, tudo foi gerado no duplo etérico. O duplo etérico já está descartado junto com o corpo físico, e o duplo etérico é essa energia que nós temos permeando o nosso corpo, que faz com que nossa aura se expanda ou diminua. E também é onde nós adquirimos todas as doenças, é através desse fluido, tá certo, que nós contaminamos o nosso corpo físico e adoecemos e morremos por diversos tipos de doenças. Então, na hora que nós conversamos com ele, e através de uma técnica, que é a técnica da apometria, utilizando hipnose, utilizando certos argumentos, mostrando a ele uma vida passada, mostrando a ele que as pessoas estão felizes aqui, que não está tendo problema nenhum, mostrando a ele que ele não tem mais dinheiro, que o que ele tem que adquirir lá do lado de lá ou do lado de cá, quando vier novamente, ou então agora se conscientizar de que a virtude é tudo, de que os bons propósitos é que vão mudar a vida dele lá na pátria espiritual, para que ele transcenda, para que ele planeje uma nova reencarnação. Quando a gente faz isso, eles se convencem, né? E eles dizem assim: puxa vida, realmente eu posso melhorar tudo isso. Muitas vezes a gente mostra toda a roda de samsara dele, que os hindus chamam de roda de samsara, que é exatamente essa coisa de você ficar repetindo os erros e repetindo, e por isso ele está sofrendo. Então, quem é que não quer aliviar o seu próprio sofrimento? Quem é que não quer aliviar a carga emocional, consciencial? Né? Quem é que não quer colocar isso para fora? Todo mundo quer, nós queremos aqui na Terra, e eles também querem lá no plano espiritual, na erradicidade. Então, na realidade, gente, eu vim gravar isso para que vocês entendam todo esse processo, que não tem nada de perigoso nisso, né? Porque muita gente, sei lá, aí também, né, os médios e os obsedados aqui, as pessoas que são obsidiadas pelos espíritos,
ficam com medo disso tudo. O médium às vezes diz assim, não, eu não quero desenvolver minha mediunidade, porque se eu desenvolver, eu vou me encontrar com o espírito. É o contrário, se você eliminar a ignorância, para o seu sofrimento também, que é o seu sofrimento que está sofrendo por conta de um encosto que está junto de você. Você começa a entendê-lo, a fazer orações, a mostrar a ele também que ele não está mais no corpo de carne, que ele não precisa mais sentir nada daquilo. Você vai saber identificar, por exemplo, quando lhe surgem necessidades que você não tinha antigamente. Por exemplo, beber, fumar. Você nunca fumou, nunca bebeu, fica com vontade de fumar e com vontade de beber. É você? Lógico que não. Você está com uma dor no estômago, se sentindo mal, com uma dor no estômago, você não comeu nada, você não fez nada. Você é uma pessoa que tem uma vida muito regrada. É você? Lógico que não. Então, se você tem consciência disso tudo, a ignorância leva ao sofrimento. Se você elimina a ignorância, você elimina o sofrimento. E se você segue os passos de Buda, essas 8 etapas, né, que são percepção correta, você ter a percepção correta do que está acontecendo com você, o pensamento correto, ordenar os seus pensamentos para pensar bem, para pensar de uma forma diferente, a fala correta, não proferir palavras que danifiquem a moral de ninguém, nem que destrua as pessoas por aí, tá certo? O comportamento correto, se comportar adequadamente, ter uma vida mais limpa, mais pura, mais tranquila, mais feliz. O meio de vida correto, quer dizer, você arrumar a forma de viver da melhor maneira possível, sem fazer os outros sofrerem, tá certo? O esforço correto, sempre se esforçar para melhorar, para se transformar, para criar coisas novas. A atenção correta, sempre estar atento ao seu redor, às energias que permeiam o seu ambiente, se prevenindo delas, mas sem ter medo de viver. A gente precisa ir para o abraço, como diz a história, e a concentração correta, tá certo? Quer dizer, me concentrar sempre, procurar sempre a ajuda dos mentores espirituais, das pessoas que estão... Então, a gente quando faz isso, a gente elimina essa dor, esse sofrimento, que Leon Denis falou tão bem no seu problema do ser, do destino e da dor. Então, quando Leon Denis falou nisso, ele citou 3 tipos de dores, né? A dor da reencarnação, a dor das provas e expiações e a dor do livre-arbítrio. Então, muitas vezes a gente utiliza o nosso livre-arbítrio e complica toda a nossa vida, né? Coisas que a gente poderia evitar, a gente não evita. Se a gente seguir esses passos de Buda, a gente consegue melhorar a nossa vida e consegue também melhorar a vida dos espíritos do lado de lá. Porque se nós criamos uma psicosfera positiva ao nosso redor, lógico que nós não teremos obsessores a nos cobrar o tempo todo. E se eles vierem por alguma energia destoante, porque a gente se desequilibrou, porque a gente se desarmonizou, a gente vai poder conversar com eles da forma melhor possível. Então eu tinha isso para dizer para vocês, gente, que é uma forma de a gente entender como funciona o mundo espiritual, que não tem nenhum mistério em relação a isso. O mundo espiritual ele é muito diverso, muito complexo, mas é compreensível, porque quem está no mundo espiritual somos nós sem o corpo de carne, entendeu? Então nós não estamos falando com uma entidade fantástica, maravilhosa, que vai poder destruir a nossa vida de uma hora para outra. Eles destroem se nós formos ignorantes. Então a ignorância elimina o sofrimento, que precisa ser trabalhado da melhor forma possível com todos esses conceitos, que é exatamente, vou repetir, as 8 etapas, né? Percepção correta, pensamento correto, fala correta, esforço correto, atenção correta, concentração correta. Então, essas são as verdades do nobre caminho para a extinção dos desejos e das coisas ruins que nos acontecem nessa vida terrena e que nós podemos transferir também para os espíritos. É baseado nisso aqui que nós fazemos a nossa desobsessão, trabalhando a consciência do espírito, aumentando esse poder dele se recuperar como espírito sofredor, como espírito que está sofrendo do lado de lá. Qualquer um que passe por qualquer processo no plano espiritual está na realidade sofrendo. Até aqueles empedernidos, né? Aqueles espíritos vingativos, todos eles passam por esse processo. Então,
a gente se elimina tudo isso, né? Se a gente conscientiza ele, tira ele da ignorância, imediatamente ele começa a transcender, ele começa a ver de uma outra forma e ele começa, inclusive, a nos ajudar. Eu já citei aqui que o meu obsessor, e quando eu estava bebendo demais, quando eu estava naquela situação de depressão, essa coisa toda, né, quando eu tive meu processo de internamento, o meu obsessor, ele era implacável comigo. Na hora que eu mudei e comecei a eliminar essa ignorância de mim, essa falta de entendimento de tudo que estava acontecendo comigo, quando eu fiz uma catarse, o Ezequiel, que é esse espírito que sempre me acompanha, que sempre está aqui junto de mim, sempre está colado comigo, é uma energia muito presente na minha vida, ele começou a se transformar também. E trouxe com ele toda uma energia de proteção para comigo, né? E também para com os espíritos que estão ao redor de nós, tá certo? Então, na realidade, elimine a ignorância e você elimina o sofrimento. Elimine tudo isso através desses caminhos corretos, dessas etapas do Buda, que você vai conseguir fazer tudo isso. Se vocês quiserem entrar em contato comigo para saber dessas etapas do Buda, e também é muito fácil de encontrar, é só entrar lá no Google, tá? E colocar assim as 8 etapas para a eliminação do sofrimento de Buda, né? Que são as etapas que você pode colocar lá do nobre caminho do Buda, tá certo? Do budismo, que você vai encontrar, tá certo? Você vai encontrar, e principalmente as 4 grandes verdades do budismo. Então, é muito importante a gente conhecer essas coisas, sabe, gente? É tão fundamental, vocês nem imaginam como é tão gostoso a gente entender como as coisas funcionam aqui e lá, para que a gente viva plenamente aqui, sem tirar os pés do lado de lá, sem deixar de entender por que algumas coisas, algumas energias se densificam em nós. Se nós eliminamos a ignorância, nós eliminamos esse sofrimento, principalmente nós que somos médiuns, não temos que ter medo de conhecer. Ao contrário, quando nós não conhecemos, sofremos. Quando conhecemos, aliviamos o nosso sofrimento. Um beijo no coração de vocês, queria agradecer muito. Sempre paz e luz, sempre, sempre, sempre. Vamos sorrir, vamos vibrar positivamente e transformar as nossas vidas numa vida mais plena e mais tranquila. Um beijo forte no coração, namastê, tudo de bom.